Competição. Esse é o termo que move os esportes, principalmente o futebol. Mas e se um país extremamente controverso dominasse tudo isso, tanto as ligas, quanto os times e as decisões? Tudo isso através de um dinheiro que nem disso vem. É preocupante, mas é exatamente isso que pode estar acontecendo. O clube tal foi comprado por um bilionário russo. O clube Y acaba de ser vendido por uma fortuna e agora pertence ao sheik árabe fulano de tal. Essas duas frases se tornaram bastante comuns de se encontrar no noticiário esportivo nas últimas 2 décadas. O esporte mais popular do mundo também aparenta ser o mais lucrativo, já que bilionários de diferentes partes do globo injetam quantias astronômicas para montar times capazes de ganhar qualquer campeonato. E uma região que se destaca quando o assunto é incorporar equipes e jogadores famosos é o Oriente Médio. Os sheiks do petróleo não perdem tempo em anunciar o quão ricos são, e uma das formas de fazerem isso é comprando clubes de futebol. O Paris Saint-Germain, um dos times mais populares da atualidade, hoje tem condições de sobra para bancar os salários monumentais dos principais jogadores do planeta, como Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi. Capital financeiro para os donos do clube não é problema, afinal, eles são os bilionários sheiks do Catar. Só que os magnatas do país que recém sediou a Copa do Mundo não são os únicos a investirem maciçamente no esporte. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, começaram a fazer isso ainda nos anos 2000, muito antes de o dinheiro Qatar encher os cofres do PSG. Isso também aconteceu com o Manchester City, na Inglaterra, que foi comprado em 2007 pelo sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietário do Abu Dhabi Group. Se você acompanha o futebol internacional, está bem ciente de como o Manchester City era um clube inexpressivo na Inglaterra e que hoje se gaba por ser o mais rico do mundo. E o dinheiro dos Emirados Árabes Unidos, através do Abu Dhabi Group, foi o responsável por isso, ou melhor, ainda é. O bilionário do Catar não se satisfez com a aquisição do Manchester City. O Abu Dhabi Group investe em equipes de futebol em todo o planeta e para isso criou o City Football Group, com clubes nos Estados Unidos, na Austrália e até no Brasil. Aqui, o grupo desportivo comprou em 2022 o Bahia Esporte Clube, tradicional clube nordestino. Mas o mundo árabe não foi o único a fazer isso. Existem outros bilionários em diferentes países que decidiram aportar bastante dinheiro no futebol. A Rússia é um ótimo exemplo, talvez o melhor. Afinal, foram seus oligarcas que abriram os cofres para movimentar o esporte bretão e inauguraram a era dos bilionários de forma irreversível. Se você é um amante do futebol, especialmente do internacional, é bem provável que já tenha escutado o nome de Roman Abramovich, o bilionário russo que deu início ao negócio de ricaços que o futebol se tornou. Depois da queda da União Soviética, a Rússia passou por grandes choques econômicos que, com uma boa dose de corrupção, criou bilionários conhecidos como oligarcas. E em 2003, um deles, Abramovich, comprou o clube inglês Chelsea, pronto para torná-lo uma potência futebolística equiparável a equipes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Ao concretizar o negócio, Abramovich disse o seguinte: "Eu não estou nessa pelo dinheiro, tem mais a ver com diversão, e isso significa sucesso e troféus." Mas era claro que ele também estava nessa pelo dinheiro. Sob seu guarda-chuva, o Chelsea deixou de ser um clube de médio porte na Inglaterra para se tornar um dos maiores do mundo, atraindo fãs ao redor de todo o globo. A Abramovich fez questão de injetar verdadeiras fortunas em contratações, especialmente na primeira década à frente do time. Craques como Didier Drogba, Frank Lampard e Peter Cech foram os carros-chefes da equipe que tinha totais condições de contratar o técnico mais requisitado dos anos 2000, José Mourinho. Para exemplificar com dados, de 2003 a 2008, numa época em que o futebol nem de longe era tão inflacionado quanto hoje, Roman Abramovich gastou mais de 1,1 bilhão de dólares em contratações e melhorias no clube. O dinheiro deu o retorno que Abramovich dizia querer: diversão e títulos. Afinal, o Chelsea ainda é o único clube europeu vendido para bilionários que foi capaz de conquistar todos os títulos pelos quais competiu, incluindo o sonho de todas as equipes europeias, a Champions League. Só que apesar desse negócio ter dado muito certo, não é possível dizer que ele teve o melhor dos finais. A Abramovich está sempre próximo do presidente do seu país, Vladimir Putin. Então, como consequência do pacote de sanções que o Ocidente aplicou à elite empresarial da Rússia, o Reino Unido obrigou a vender o Chelsea pelo singelo valor de 4 bilhões e 200 milhões de libras. Mas junto a ele,
outros bilionários russos haviam mergulhado de cabeça nesse grande negócio que o futebol se tornou, onde todo mundo quer uma fatia do bolo. Isso é especialmente verdade para a oligarquia russa. Segundo Manuel Vett, um prestigiado pesquisador alemão, quando o assunto é a transição do futebol russo no período pós-queda da União Soviética, os oligarcas daquele país compraram esses clubes para melhorar sua imagem pública frente ao restante do mundo, se tornando grandes e famosos apoiadores do esporte coletivo mais popular do mundo. Mas o primeiro objetivo sempre foi fazerem dinheiro. Alisher Usmanov, outro oligarca da Rússia, seguiu a ideia de Abramovich de explorar o futebol inglês, tendo possuído por boa parte da década passada 30% do Arsenal, outro tradicional clube do futebol mundial com sede no Reino Unido. O que é menos noticiado é o fato de que, longe dos holofotes europeus, os bilionários russos também investiram maciçamente no futebol do próprio país. Em 2011, o Anzi Makhatchkala, um clube russo, foi comprado pelo empresário Suleiman Kerimov. Ele prometeu investir $200 milhões em infraestrutura e outros 50 milhões por ano em salários para contratar jogadores de ponta ao longo daquela década. Kerimov trouxe nomes como Samuel Eto'o e o brasileiro pentacampeão do mundo Roberto Carlos. Muito se especulou que o time logo se tornaria uma potência do futebol europeu e mundial, como o próprio Chelsea, mas isso nunca aconteceu. Kerimov, então, vendeu o clube em 2016. Mais um exemplo é o Spartak Moscou, que pertence ao bilionário Leonid Fedun e conta com uma história de sucesso no futebol europeu. Esse sucesso só veio a ser interrompido pelas sanções esportivas aos clubes russos devido à guerra com a Ucrânia. Com tudo isso, a Rússia se consolidou ao longo das 2 primeiras décadas deste século como um país onde parecia que o futebol cresceria sem limites. Apesar de a sua seleção não figurar no primeiro escalão do futebol mundial, a influência financeira e política da elite do país levou sua escolha como sede da Copa do Mundo de 2018. Essa história se repetiu 4 anos depois, quando o Catar, país dos donos do Paris Saint-Germain, também se valeu de rios de dinheiro para sediar a mais recente Copa do Mundo, em 2022. Mas existe um terceiro país com bilionários poderosos e que não está poupando para se tornar uma referência esportiva: a Arábia Saudita. E para eles, esse objetivo será atingido a qualquer custo. Rússia e Arábia Saudita são 2 dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo, sendo o país árabe o maior exportador. No futebol, os times mais ricos nem sempre são aqueles com mais euros, mas muitas vezes aqueles com mais petrodólares. O Chelsea, o Manchester City e o Paris Saint-Germain são administrados por bilionários de países que fazem fortuna com essa commodity, como é o caso de Rússia, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. E mais recentemente, o Newcastle United se juntou ao grupo das equipes que são propriedade de multimilionários. Ele se tornou a mais nova empreitada daqueles que possuem petrodólares para dar e vender. E nesse caso específico, a compra está estritamente ligada a um país, pois o Newcastle, clube da primeira divisão inglesa, agora pertence ao Public Investment Fund da Arábia Saudita, que é controlado pela família real do país. Mas uma pessoa se destaca na cadeia de comando desse fundo de investimentos: Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da coroa saudita e uma das figuras mais polêmicas da política mundial. O fundo saudita tem sob seu controle ativos avaliados em mais de $500 bilhões. Ao comprar o Newcastle em 2021, o país deu um recado bem claro: está disposto a cometer loucuras financeiras para se tornar influente nos esportes, se necessário for. E pode ser que seja mesmo. Nos primeiros meses em que o príncipe saudita esteve à frente do time, o clube gastou cerca de 100 milhões de euros em contratações, valor equivalente a 1/3 do gasto por todos os times da primeira divisão inglesa. E o pior é que esse dinheiro é pouco, comparado às fortunas que a polêmica família real saudita tem sob seu controle. Os petrodólares são incontáveis no Reino da Arábia, uma nação que não é lá muito bem vista pela comunidade internacional, especialmente por causa da família que o governa ser classificada como autoritária, arcaica e até financiadora de crimes. Mas o que muita gente diz é que o esporte, mais especificamente o futebol, pode ser uma maneira que os poderosos sauditas encontraram para lavar dinheiro. Essa prática é conhecida como sports washing, que pode ser tanto a prática de multimilionários tentando lavar o dinheiro do financiamento do terrorismo ou outras atividades não aceitas internacionalmente, através de movimentações financeiras dentro de empresas desportivas. E pode ser a tentativa de limpeza de reputação de uma pessoa, classe ou até mesmo país, através do financiamento de um esporte popular.
James Montaigne é um jornalista especializado em investigações de corrupção no futebol e autor do livro The Billionaires Club: The Unstoppable Rise of Football Super Rich Owners. O Clube dos Bilionários, a ascensão implacável dos proprietários super ricos do futebol, em tradução livre. Ele é conhecido por suas reportagens e análises sobre a lavagem de dinheiro no futebol. Segundo Montaigne, a lavagem de dinheiro no futebol é um problema sistêmico que envolve várias partes interessadas, incluindo proprietários de clubes, agentes de jogadores e instituições financeiras. Ele argumenta que os proprietários de clubes estão investindo em clubes de futebol não apenas para fins esportivos, mas também como uma forma de lavar dinheiro. Montaigne sugere que a indústria do futebol é especialmente vulnerável à lavagem de dinheiro devido à falta de transparência e regulamentação no setor, bem como à enorme quantidade de dinheiro envolvida. Ele também destaca que a transferência de jogadores pode ser usada para mascarar transações financeiras ilícitas. Os oligarcas russos, que são proprietários de clubes de futebol europeus, como Roman Abramovich do Chelsea, Dmitry Rybolovlev do AS Mônaco e Alisher Usmanov do Everton, enfrentaram suspeitas de lavagem de dinheiro no passado. As principais suspeitas sobre eles incluem uso de clubes de futebol como veículo para lavagem de dinheiro. Os oligarcas russos podem investir em clubes de futebol como uma forma de lavar dinheiro ilícito, transferindo dinheiro por meio de transações aparentemente ilegítimas. Uso de intermediários para lavagem de dinheiro. Os oligarcas russos podem usar intermediários, como agentes de jogadores, para lavar dinheiro por meio de transferências de jogadores. Corrupção e suborno em transações financeiras. Os oligarcas russos podem usar subornos ou outros meios de corrupção em transações financeiras para lavar dinheiro ilícito. Uso de empresas offshore para ocultar transações financeiras. Os oligarcas russos podem usar empresas offshore e outras estruturas complexas para ocultar a origem e o destino de transações financeiras suspeitas. Sheiks árabes e bilionários do petróleo do Oriente Médio, que são proprietários de clubes de futebol europeus, como Mansour bin Zayed Al Nahyan, do Manchester City, e Nasser Al-Khelaifi, do Paris Saint-Germain, também enfrentaram suspeitas de lavagem de dinheiro no passado. Além de todas as suspeitas que recaem sobre os russos, os bilionários árabes que investem em futebol também são investigados pelo uso de contas bancárias estrangeiras para ocultar transações financeiras. Em 2020, o Manchester City foi absolvido pelo Tribunal Arbitral do Esporte das acusações de violação das regras do fair play financeiro da UEFA e de envolvimento em lavagem de dinheiro. A investigação foi iniciada em 2019 pela UEFA e alegou que o clube havia inflado seus lucros com dinheiro de fontes externas, incluindo o proprietário do clube, o grupo de investimentos de Abu Dhabi, o que violaria as regras do fair play financeiro. Não é à toa que os países investem tanta grana para figurarem no top 10 do quadro de medalhas das Olimpíadas. Se um país é bom no esporte, a percepção que as pessoas comuns tendem a ter sobre eles se torna mais positiva. Ele passa uma impressão de competência e de investimento em pessoas, de conseguir mudar vidas, já que o esporte não vê raça, cor nem religião. Mas como investir bilhões de euros num clube europeu poderia ajudar a imagem da Arábia Saudita, como muitos dizem que é o que acontece? Ou seriam os eventos esportivos internacionais os únicos capazes de propiciar uma melhoria, ainda que momentânea, na imagem de um país? A Rússia hoje não é um país muito benquisto pelo Ocidente por conta da invasão à Ucrânia, mas depois de sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018, ajudou a propagar a imagem de um país bastante aberto ao mundo, próspero, com uma arquitetura incrível, boas condições de vida para os seus cidadãos e plenamente capaz de abrigar os grandes eventos do esporte. É evidente que a Rússia é uma potência nas Olimpíadas, mas os sports washing vai além do desempenho esportivo dos nativos naquele país. O Catar foi cercado de polêmicas nos meses que antecederam a Copa de 2022, acusado de ter praticado trabalho escravo na construção dos estádios para o Mundial e que muitos deles até mesmo perderam a vida. Só que durante a competição, as pessoas estavam mais preocupadas com o evento em si e com a qualidade impressionante da infraestrutura qatari levantada por bilhões de dólares. A Arábia Saudita poderá fazer o mesmo num futuro próximo, já que circulam rumores de que o país irá se candidatar para sediar a Copa do Mundo de 2030, por causa de países sem a menor tradição no futebol, mas com o poder do dinheiro comandando os principais jogos. Dinheiro esse que nem sequer veio do esporte. O que resta para nós é divulgarmos esse absurdo, mostrar como isso não faz o menor sentido. Esse é meu principal objetivo com o canal. E o melhor de tudo é que eu consegui criar um negócio e, ao mesmo tempo, falar de assuntos sérios, que impactam de verdade a vida das pessoas, que obriga as pessoas a pensarem. Eu usei a meu favor uma tecnologia pouco conhecida, que me permite fazer tudo isso e ainda ser muito bem remunerado.
Se você tem o desejo de descobrir que tecnologia é essa que me faz enriquecer no mesmo instante que trabalho com algo que amo, tem uma aula grátis no primeiro link aqui embaixo. Você pode apontar sua câmera para esse QR Code aqui também. Te vejo lá em alguns segundos. Mas caso queira continuar por aqui e descobrir como o carnaval pode ter dado prejuízo para a Globo, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. Te vejo nele em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!